Vamos para uma questão que foi apresentada para a gente, ela é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. A dúvida que nos chegou aqui é especificamente no capítulo 3 do Evangelho, o item 14, diz que espíritos em expiação são exóticos na Terra. Por quê? Não estamos todos em provas e expiações aqui na Terra? Essa palavra é muito interessante. Kardec diz assim: entre as várias características dos mundos de provas e expiações, ele diz que os espíritos de provas e expiações são exóticos. Quando a gente lê essa palavra exótico, a gente assim, exótico? Então parece que eles são estranhos, né? Porque a gente diz assim, isso é uma planta exótica, é uma comida exótica. A gente acha isso estranho. Não é nesse sentido de estranho. Exótico está no sentido de fora, veio de outro lugar. O que é uma fruta exótica? É uma fruta que é de outro lugar. O que é uma comida exótica? É uma comida de outro lugar. O que é um espírito exótico? É um espírito de outro lugar. O que isso quer dizer na prática? Que os espíritos dos mundos de provas e expiações, eles costumam vir de outros mundos. Eles são exóticos. Em que sentido? A Terra recebeu uma quantidade enorme de espíritos que vieram para cá, segundo se sabe, em várias migrações, entre elas a migração das raças adâmicas, que deu origem àqueles povos que a gente bem conhece, que formaram a cultura do Oriente Médio ali, na Europa. Então, esses povos tão importantes para a construção do conhecimento da Terra participaram durante um período aqui e depois começaram a voltar, até que ficou quase ninguém desses. Mas ficou. Daquela leva de espíritos que veio do mundo espiritual, de outros planetas, para encarnar na Terra, para construir a nossa civilização, muitos foram embora, mas alguns permaneceram, e permanecem até hoje. Estão entre nós até hoje. Uns já estão até mais renovadinhos, já estão mais arrumadinhos, mas outros estão extremamente perturbados ainda, odiando, sentindo ódio, egoístas em demasia, orgulhosos de tudo. Então, espíritos que passaram pela história da Terra e não conseguiram mudar. Eles entraram numa determinada condição, já eram migrados para cá, ficaram aqui durante um tempo e agora está chegando uma nova transição. Quando houver essa nova transição, o que vai acontecer? Parte dos espíritos permanecerão e parte dos espíritos migrarão. Entre os que migrarão, haverá alguns que migrarão de novo. Vieram migrados para a Terra, ficaram aqui, não deram conta de mudar e vão para outros mundos continuar o processo de crescimento até amolecer o coração. Então, os mundos de provas e expiações, eles possuem muitas almas que migram sistematicamente porque elas não conseguem se transformar. O tempo que é oferecido entre o período de pré-história até história, é o período que a gente está vendo na Terra, esses 10 mil anos aí de história, não foi suficiente para mudar o espírito. Não conseguiram se transformar. Então, migra de novo. E se não se transformar? Migra de novo, e migra de novo, e migra de novo, até que eles alcancem essa condição. Nós não somos espíritos da Terra. A questão 76 de O Livro dos Espíritos diz que os espíritos são os seres inteligentes que habitam o universo. Nós somos seres do universo. Se a Terra não nos foi suficiente para mudar, a gente migra. Então, a gente vai ser de outro lugar lá. Então, seremos espíritos exóticos. Os mundos de provas e expiações, portanto, possuem como característica ter uma quantidade significativa de espíritos migrados constituindo a sua história. São os exóticos que vieram de outro canto para poder, de certa maneira, aproveitar aquela janela de tempo e se transformarem.